Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Olá, senhoras e senhores, começando agora mais um estudo de caso aqui na nossa Academia do Farmacêutico. E hoje a gente tem o prazer, a alegria de receber o Dr. Luiz Mário Rezende Júnior, um farmacêutico que eu admiro de uma forma gigantesca, que eu gosto muito, sobretudo, claro, do conhecimento dele, mas da pessoa. E hoje a gente vai ter a felicidade de receber ele aqui na academia, podendo ver sobre a trajetória do Mário, como que ele tomou suas decisões, como que hoje ele enxerga o mundo farmacêutico, como que ele vê para os próximos capítulos, não é? O que a gente tem pela frente e, claro, sobre aquilo que ele faz também. Então, professor, seja muito bem-vindo aqui à academia. Eu estou muito feliz pela sua presença. E para a gente começar, eu já vou te fazer uma pergunta. Então, você se apresenta e já emenda. Mário, como é que você chegou até a faculdade de farmácia? Conta para a gente, meu caro. Inácio, meu amigo, primeiro eu queria lhe agradecer demais o convite, né? A gente já conversou um pouquinho, você sabe o tanto que eu tenho admiração por você. Para mim é um prazer muito grande estar na Academia do Farmacêutico. Muito obrigado por esse convite. Mas sem delongas, né? Porque a gente tem que correr aqui. Meu amigo, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Mário Rezende. Eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Piauí, Teresina, né? Tenho hoje 4 anos de formado, quase 4 anos de formado. Sou mestre em ciências farmacêuticas também pela Universidade Federal do Piauí. E hoje eu ministro aulas, né, em faculdade e em aulas de pós-graduação. Tenho também um empreendimento digital e estou agora com um empreendimento físico, uma farmácia de manipulação. Mas onde que a farmácia entrou na minha vida? Na verdade, Inácio, eu sou de Piripiri, Piauí, uma cidade a 2 horas de Teresina, que é a capital. E é um costume muito forte de que no ensino médio, os meninos do interior, né, os filhos do interior vão para a capital para estudar. E assim aconteceu comigo. E eu fui no primeiro ano para estudar lá. E lembro que foi o primeiro desafio da minha vida, né? A minha mãe é muito, vamos dizer assim, ela é extremamente carinhosa. Então, para deixar o filho dela sair debaixo das asas dela foi bem difícil. E eu lembro que, eu até gosto de falar isso, né? Eu lembro que eu passei por muitas dificuldades lá. Dificuldades de que ponto? Por exemplo, meus pais pagavam uma pensão lá para que eles me dessem almoço e janta. Tinha dias que eles não colocavam janta. Tinha dias que eles colocavam uma carne gelada, uma coisa assim. E eu lembro que eu não podia falar, porque se eu falasse para minha mãe, o que ela ia fazer? Volte. Pode voltar. Ia proteger, né? Recolhe. Legal. Ela não queria. Ela perguntava, e aí, meu filho, como é que tá? Tá tudo bem? Tá, mãe, tá tudo bem, sim, tá tudo bem, tudo tranquilo. E aí, eu tive a primeira dúvida da minha vida, né? Porque o que acontece? Existia um programa aqui no Piauí que a gente fazia o vestibular seriado. Ele era por etapas. Uhum. Então, você fazia uma prova no primeiro ano, olha que interessante, uma prova no segundo ano e uma prova no terceiro ano. Essas notas se somariam e no final você tinha um vestibular. E meio que no primeiro ano você já tinha que escolher o que você queria, né? Nossa, então eu já queria a área da saúde. E aí, Inácio, o que aconteceu comigo? Eu sempre tive muito problema com o hospital. Pessoas com sangue. Eu não gostava. Minha mãe, inclusive, quando ela queria fazer medo para a gente ficar quieta, ela dizia assim, se você não se aquietar, eu levo no hospital.
olha como são as chaves, né, que as pessoas colocam na cabeça da gente. Independente disso, eu não queria estar dentro de hospital. Então, enfermagem, medicina e odontologia não davam para mim. Aí, um recreio, a gente chama recreio, intervalo, né? Legal, recreio, legal. E um intervalo, uma amiga minha que já estava no terceiro ano, também de Piripiri, ela disse assim, poxa, Mário, eu não sei o que é que eu faço, estou pensando em engenharia ou farmácia. Olha, né? Ela realmente estava bem perdida. E eu disse, farmácia, que curso é esse? Aí foi que ela foi me falar, eu disse, olha só, é só para ser farmacêutico, é só para dentro de farmácia, desse jeito, Nancy. Que é o pensamento da maioria da população, infelizmente, ainda, né? Aí a maioria esmagadora ainda tem esse pensamento. Aí foi que eu fui pesquisar sobre esse curso, era um curso que me falaram que tinha muita química, quase todo mundo que entra iludido pensando que é só isso, né? Da química. E aí eu fui lá e disse, não, pois eu vou fazer esse curso. E aí, eu vou revelar uma coisa aqui, né? Até para ter mais audiência aqui, né, com a gente. Cara, eu vou te revelar uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Eu passei por muito tempo, Inácio, com uma dúvida se eu não sabia se eu estava fazendo farmácia porque eu não queria realmente os cursos da saúde, outro curso da saúde, como, por exemplo, medicina, ou se eu tinha medo de tentar e não conseguir. Porque era uma pressão muito grande. Porque, assim, meus pais, eles não são ricos de jeito nenhum. A gente fazia um esforço extremo. Que chegou, Inácio, eu, por exemplo, não consegui nem assistir televisão quando eu estava no primeiro e segundo ano. Porque eu parava para assistir televisão e dizia assim, cara, enquanto eu estou assistindo televisão, meu pai está trabalhando porque eu estou aqui. Isso me gerou um estresse muito alto e tudo, né? Teve questões psicológicas em cima disso, porque eu criei uma ansiedade em cima disso. E eu passei por muito tempo, Inácio, com isso, com essa dúvida. Eu dizia, cara, será se eu não fiz medicina porque eu tinha medo de não conseguir? E aí, pois bem, fui lá, primeiro ano fiz as provas, tirei uma nota muito boa, fiquei entre os primeiros do Piauí, segundo ano também, aí chegou no terceiro ano. Eu não queria mais nem estudar, Inácio, no terceiro ano. Porque eu estava parece que era entre os 50 e os 80 do Piauí, e de todo o estado. E aí, quem estava ali dentro era quem queria medicina, quem queria direito ou quem queria engenharia. Ou seja, eu disse assim, eu vou estudar para quê? Eu já estou dentro. Então, tinha essa questão, né? Mas aí deu certo. Ainda tive um problema com o Enem e tudo, mas fui lá e passei por esse programa seriado, o PSIL. Entrei na farmácia. Aí veio o primeiro baque. Todo mundo que entra na farmácia imagina um curso totalmente diferente. Eu acredito que todo mundo tem isso. E quem entra numa universidade pública, mais ainda, cara. Porque a gente encontra um lugar totalmente sucateado. Professores, muitas vezes, que não têm muita atenção com você. Aí veio uma crise grande, Inácio. Eu disse assim, não vou ficar nesse curso. Não vou ficar nesse curso. Eu acho que eu não tá certo eu ficar nesse curso. Aí sabe o que aconteceu? Detalhe, eu acho que eu nunca contei essa história aqui. Eu estou abrindo realmente tudo para você, né? E aí o que aconteceu, cara? A gente já estava com um ano de... Aí foi fazendo amizade. As amizades foram amenizando as coisas na faculdade. O primeiro ano é maravilhoso, né? Principalmente na Universidade Federal. Se você pega na universidade, você tem aula só de segunda a quinta, no primeiro período. Sexta já é para você ficar ali. A minha não foi assim, não. Apesar de que a gente não ia na sexta, mas até que tinha aula. Tá no mesmo, né? Foi lá, eles nem tentavam. Na sexta, eles nem colocavam. Aí, o que acontece, cara? Eu sei que, com um ano de federal, teve uma greve, em 2012. Uma greve que durou 116 dias. Certo? E aí, essa greve fez os meus melhores amigos repensarem e saírem da farmácia e irem fazer medicina. Aí eu fiquei sem chão. Porque eu tinha os meus amigos, né, os meus melhores amigos, a gente vivia uma rotina muito boa. Eu disse, cara, eu não tenho certeza do curso, eu ainda estava no terceiro período. Eu disse, não, eu acho que eu vou sair. Inclusive, os meus amigos, só para ter uma noção, os meus amigos, eles não iam fazer um pré-vestibular. E eu disse, não, a gente tem que fazer esse pré-vestibular. Eu que fui, porque no tempo só quem tinha um carro era eu. Eu que fui no pré-vestibular, saber valores, olha só como são as coisas, né? Saber valores e tudo,
Aí, passei para eles entraram no pré-vestibular e eu cheguei para minha família e disse: pai, mãe, eu acho que eu vou sair do curso de farmácia. E eu estou falando isso para inspirar, para vocês entenderem, para chegar onde eu estou hoje, né? Que as coisas acontecem tudo porque tem que acontecer. Aí a minha mãe disse: não, meu filho, se é isso que você quer, tudo bem. Aí meu pai, Inácio, falou assim: rapaz, você começou, você não quer terminar, não? E depois saber se é isso mesmo? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu disse: rapaz, por que eu entrei nesse curso? Aí aconteceu uma coisa que me fez entender o seguinte: não era para eu sair da farmácia. O programa Ciências Sem Fronteiras me aceitou para a Universidade de Toronto. Eu não tinha nem inglês, Inácio. Eu não tinha inglês. Eles me aceitaram por conta da nota, do IRA, né, que é o Índice de Rendimento Acadêmico. Me aceitaram para a Universidade de Toronto, para cursar a farmácia lá, passar 6 meses estudando a língua inglês e depois para a Universidade de Toronto. Eu disse assim: opa, não é para me sair daqui, não? De jeito nenhum. Aí, no momento em que meus amigos saíram para fazer o pré-vestibular, eu saí para ir para o intercâmbio. E eu vivi um momento muito importante, de abertura de cabeça, né? Me ajudou muito. Aí, eu posso continuar? Pode, vai em frente, claro. Estamos aqui para isso. Desse curso. E aí lá, cara, eu descobri uma farmácia totalmente diferente. Eu descobri que quando eu falava que eu estava estudando farmácia, o pessoal olhava para mim e dizia assim: nossa, mas como você é inteligente. Nossa, mas que coisa boa, você sabe de muita coisa. E eu vi o brilho no olhar das pessoas lá, quando eu falava que fazia farmácia, que eu nunca tinha enxergado aqui. Inácio, eu precisava ir lá para entender que eu deveria trazer esse mesmo brilho no olhar através do meu trabalho na farmácia. Que eu não deveria fugir, como a maioria faz, que vai buscar, acha que para ter prestígio tem que buscar em outra profissão, acha que para ter sucesso profissional tem que buscar em outra profissão, que a gente não consegue ter dinheiro sendo farmacêutico. Isso está errado. É porque a maioria foge. Eu ia ser mais um que ia fugir. Aí, essa história da universidade, de ir lá, de entender isso tudo, me deu esse gás. Aí, quando eu cheguei aqui, eu tive outro baque, Inácio. Qual foi o baque? Perceber que a diferença era muito grande. A interpretação que as pessoas davam para a farmácia. O quê, Mário? Um ano e meio? 18 meses. Foi 1 ano e 6 meses. Aí eu voltei, já ia para o sétimo, já ia para o sexto período, ainda ia para o sexto período da farmácia. Então, eu ainda tinha 2 anos ainda para finalizar. Só que eu vim com uma ideia muito forte de dizer assim: eu não vou fugir da farmácia. Eu tenho um motivo de eu estar aqui. E hoje eu posso dizer, cara, não foi eu que escolhi a farmácia. Foi a farmácia que me escolheu para ajudar a motivar, para ajudar a inspirar muitos colegas, entendeu? Eu não tenho dúvidas disso hoje. E aí, cara, comecei a minha trajetória. Eu disse: eu tenho que fazer as coisas diferentes, não posso aceitar o sistema que está, para que eu possa realmente ajudar e ter uma profissão de quando eu disser assim: eu sou farmacêutico. No Brasil, as pessoas olharem para mim e com o mesmo brilho no olhar e dizer assim: nossa, você é farmacêutico, que coisa boa. Você pode me ajudar aqui, entendeu? E hoje eu vivo isso. Por conta do meu Instagram, é direto eu recebendo mensagens de pessoas que confiam muito mais em mim do que outros profissionais da saúde. Já cheguei a receber receita, Inácio. No direct: doutor, olha bem aqui essa receita, porque por conta disso. Claro que a gente tem que ter cuidado com isso, mas isso é um reflexo do reconhecimento. Claro, e Mário, teve nesse finalzinho do curso aí, 2 anos, né, de volta em Teresina, você já imaginava o que você ia fazer depois de formado? Acontecia alguma coisa na sua mente? Você, sei lá, vou trabalhar em farmácia, vou trabalhar na indústria, vou trabalhar com análises. Passava o que na cabeça do Mário naquela época? Inácio, cara, é muito legal tu perguntar um negócio desse, porque assim, eu imaginava algo que é totalmente diferente do que eu estou vivendo hoje. Eu nada contra, mas quando eu vi, eu achei que eu ia ser concursado e que eu ia ser concurseiro, né? Que eu ia fazer concursos e que no máximo eu queria muito ser palestrante. Então eu sempre quis ser palestrante. Tanto é que uma palestrante para ser o Ciências Sem Fronteiras, né? Foi porque eu queria ser palestrante. Mas
eu não tinha uma noção do que eu iria fazer. Eu achava o seguinte, eu achava que eu iria fazer o mestrado, fazer concurso e pronto. Era isso, cara. Totalmente diferente do que eu estou vivendo hoje. Que incrível, que incrível. Mas que de alguma forma vai dando as direções. Tem uma história sua, Mário, que todas as vezes que eu lembro dela, eu lembro dela com muito carinho, assim. Você estava me contando isso uma vez que a gente foi fazer uma live de você tomando um avião, se eu não estiver enganado, em Teresina. Eu não lembro se você Isso, estava vindo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Você estava vindo isso, como um convidado para dar uma palestra e tudo mais, né? isso. E aí É porque agora assim, você nota Inácio, que já estava isso na sua mente ali, né? Você já enxergava isso de alguma já... forma, né? É porque assim, eu descobri que eu queria... a única coisa que eu sabia da minha vida é que eu queria ser palestrante. E Uhum. isso eu descobri no segundo período, né, de farmácia. Quando foi o meu primeiro congresso, e chegou, era para começar às 7 horas da noite, Uhum. e nada de começar às 7h30, e todo mundo esperando um palestrante chegar. E aí ele chegou todo de paletó, né? Puxando uma malazinha de roda. E eu achei aquilo ali fantástico. E ele entrou e todo mundo... E ninguém mais lembrou que ele atrasou, porque a palestra dele foi tão maravilhosa. Uau. E eu disse, cara, eu quero ser desse jeito. Não atrasando, né? Obviamente, mas eu quero ser um Que palestrante, eu quero legal. ajudar as pessoas, eu Uhum. quero ser desse jeito. E esse fato que tu falou foi muito importante, porque eu voltei, né, do intercâmbio, e aí eu corri atrás de ser um professor, mas eu queria ser um professor concursado na Federal. Esse era o meu sonho. E palestrante, obviamente. E aí, isso que você contou foi algo muito interessante, porque assim que eu formei, eu comecei a trabalhar em drogaria. Né? Eu formei 2 meses antes da minha turma, que eu consegui passar no processo seletivo lá, deu certo. Aí consegui. Quando a turma estava formando, eu já estava recebendo meu segundo salário. Eu lembro disso demais, graças a Deus. Porque, assim, é um momento muito complicado, né? Isso, principalmente agora, Inácio, que está nesse momento de pandemia. Eu tenho certeza que todos os colegas eles ficam mais preocupados ainda. Mas, gente, todo mundo passa por isso. Todo mundo tem uns medos. Eu, graças a Deus, tive essa sorte aí de conseguir, né, um emprego assim que formar. Mas é muito normal. E uma dica que eu posso dar para vocês é assim, já vão se preparando sempre. Já vão melhorando o currículo de vocês, já vão preparando o currículo de vocês, porque assim, as oportunidades, elas sempre aparecem para quem está preparado. Eu tenho uma frase que eu levo sempre comigo, Inácio, que eu acho muito legal, que é assim, você não pode esperar a oportunidade vir para se preparar. Você tem que se preparar para quando a oportunidade chegar, você está no ponto. Eu acho isso muito forte. Isso eu sempre fiz. Isso eu sempre fiz. Talvez tenha sido por isso que eu consegui trabalhar antes, né, de finalizar o curso, né, antes dos meus colegas. E aí comecei a trabalhar em drogaria. Experiência maravilhosa. E aí à noite chegava em casa e ficava estudando para o mestrado, porque o meu grande sonho era ser professor. Uhum. Então eu precisava do mestrado. Foi daí que você Passei no decidiu mestrado. mestrado, então. Legal. Isso. Era porque na minha cabeça era o seguinte: para eu ser palestrante, eu preciso de títulos. Uhum. Outra coisa que é errado, viu, gente? A gente pensa que a gente precisa de títulos para, por exemplo, fazer palestras, para, por exemplo, expor seu conhecimento, e eu sou uma prova viva de que não é assim. Porque eu comecei a dar várias palestras, rodei tanto o meu estado, saí do meu estado, né? Essa história que eu vou contar, eu não tinha terminado o mestrado ainda, não. É mesmo porque a gente vai, corre atrás e dá certo. Aí, Inácio, eu lembro, eu consegui passar no mestrado e aí teve uma oportunidade de uma bolsa, cara. Graças a Deus eu consegui passar em primeiro no mestrado e tinham 3 bolsas só. Aí veio na minha cabeça, eu disse, cara, para eu pegar a bolsa eu tenho que sair do trabalho, tenho que sair da drogaria. E a bolsa de mestrado, ela é R$ 1.500. E eu recebia R$ 4.000 na drogaria. Caba novo, solteiro. E aí, faz o quê? Né? Tinha comprado carro já. Já tinha trocado o carro. Então, já pagava uma mensalidade de R$ 1.000 no carro. Ave O que foi Maria. que eu fiz? O óbvio, né? Saí da drogaria e fui lá. Saí dos 4.000 para ir para R$ 500. Por quê? Porque
o R$ 1.000 já era do Já carro. era do carro. Entendeu? Mas só, cara, que eu sabia o seguinte, Inácio, que se eu continuasse na drogaria, o máximo que eu iria chegar, eu teria um máximo ali na drogaria. Então, eu tenho isso comigo. Eu não consigo me conformar. É por isso que agora eu estou vivendo esse outro momento. E aí eu disse, cara, não adianta. Eu vou dar um passo para trás para eu conseguir dar um passo para frente. 2 passos para frente. E assim fiz. E, cara, as coisas cooperam tanto quando as coisas são para dar certo e você tem muita fé, mesmo você corre atrás, que assim que eu saí da drogaria para ficar só com mestrado, eu fui chamado para a faculdade que eu dou aula hoje, a Crispar. Mas não pensem que eu comecei a ganhar dinheiro lá não, porque eu só era especialista. E lá eu comecei no meio do semestre, Inácio, porque uma professora saiu porque estava grávida, né? Então ela pegou a licença maternidade. Então hoje eu amo a filha dela. Porque aí eu fui lá, comecei, eu acho que era 2 disciplinas, e nem pagava a gasolina de ir de Teresina para Piripiri, porque a faculdade era Piripiri. Mas eu disse, não, aqui eu estou ganhando experiência, aqui daqui a pouco eles me dão mais disciplinas, vai dar certo. E foi assim. Com um mês, o RH mandou me chamar, né? Aí ela disse, você sabe por que a gente lhe chamou? Eu disse, sim, deve ser para assinar meu contrato, né? Ela disse, não, a gente quer a sua carteira. A gente vai assinar, você vai continuar com a gente. Aí pronto. Aí eu fiquei como professor da faculdade e no mestrado. Então eu ficava dando aula de segunda a quarta em Piripiri. Aí quarta-feira, 6 horas da noite, eu ia para fazer o mestrado. Aí ficava de quinta a sábado lá no mestrado. Nessa correria. E, enquanto isso, comecei a dar palestras. Era meu sonho. Eu ainda lembro da primeira palestra. Comecei a ministrar essa primeira palestra. Tive coragem de aceitar o primeiro convite. Aí do primeiro convite veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. E aí, comecei nisso aqui, ó. Inácio, eu acho que você fala muito sobre isso, né? Na academia. Sobre marketing pessoal, digital. Gente, eu não estaria aqui falando com o doutor Inácio se não fosse o Instagram. Eu não estaria nem na metade das coisas que eu faço. Porque foi muito interessante. Eu comecei a fazer as palestras, aí eu ia lá e tinha uma coisa que era minha. Não minha, né? Porque ela foi, como é que eu posso dizer? A palavra certa é copiada, né? Eu copiei uma coisa que o professor Patrick, você sabe quem é o professor Patrick? Não sabe sei. quem é o professor Patrick? Patrick da Paraíba. Ele é um professor que eu admiro muito, né? Eu estou até botando aqui para me ver aqui. É um professor que eu admiro muito, Patrick Luiz. Admiro muito ele. E toda vez que ele finalizava as palestras, Inácio, ele fazia um videozinho assim, aí falava, pessoal, estou aqui não sei aonde, e eu quero saber se vocês gostaram da palestra, a galera gritava e tal. Eu achava que dali fantástico. Primeiro vídeo, fiz, falei, no melhor estilo Patrick, estou aqui. Comecei a colocar o meu jeito. Num desses vídeos, o dono do ICTQ, lá em Goiânia, lá em Anápolis, Goiás. Eles estavam pretendendo colocar uma sede do ICTQ aqui, lá no Piauí, e começaram a pesquisar sobre o Piauí. E a primeira coisa que apareceu de farmacêutico foi eu lá, fazendo esses vídeos e tudo. Aí ele falou comigo, olha como as coisas são, Inácio. Ele disse, cara, nós gostamos muito de você e a gente precisa de uma pessoa como você aí no Piauí. E pronto. Aí Inácio, ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, a gente queria saber se você pode vir em Anápolis. Aí eu disse, onde? Anápolis. Posso, com certeza. É porque a gente queria conversar, fazer uma proposta e tudo. Lá vai eu, Inácio, ainda no meio do mestrado, falar com eles lá. Terminou que a gente fechou para eu dar aula nessa pós, e minha primeira aula ia ser em São Paulo. E aí veio essa história que o Inácio falou aí para vocês, adiantou para vocês. Que eu saí para pegar o voo do mesmo jeito, inclusive tem até uma foto, do palestrante que eu vi há 9 anos atrás, era 9 anos atrás. E eu lembro que eu chorei quando eu peguei voo. Rezei e chorei, porque era um sonho que eu estava realizando, né? E isso sem ter terminado o mestrado ainda, porque eu botei a cara a tapa. Então, assim, a gente realmente tem que correr atrás, né? Inácio, eu falo demais, cara. Demais, Mário. Que demais. Parabéns por isso, viu? Imagina ali a roupa, né? A relevância, a pastinha, né? A malinha com rodinha.
É demais. E, Mário, me tira uma curiosidade, assim. As pessoas costumam te perguntar, no sentido de, puxa vida, mas você é tão jovem, como é que você já realizou isso tudo, né? Como é que você está fazendo isso tudo? É professor daqui, fez o mestrado, dá palestra, atende na clínica multidisciplinar, tem presença digital, tem curso online. Como é que você consegue orquestrar tudo isso em um tempo relativamente muito curto, né, Mário? Elas te perguntam isso? Não, na verdade já me perguntaram. Na verdade, Inácio, eu sempre tive uma coisa comigo. Eu sou muito difícil de dizer não para as oportunidades. Tem gente que fala não por ter medo, né? Eu nunca disse um não eu nunca disse um não por ter medo de não conseguir. Mesmo tendo medo de não conseguir, eu dizia sim. E aí eu ia lá e corria atrás de fazer um esforço que era necessário. Então, assim, eu cansei de aceitar, por exemplo, palestras de assuntos que eu não tinha nenhum domínio. Uhum. Aí eu ia lá, estudava, corria. Quem estava lá ia dizer assim, meu Deus, esse cara tem 5 anos que ele estuda esse assunto. Não era. Mas eu ia lá e estudava, fazia tudo. Uhum. Poxa, eu nem terminei o mestrado ainda. Aceitar o desafio de dar uma aula em São Paulo para uma turma que é de gente bem mais velha, nossa, Inácio, era um negócio assim que as pessoas, inclusive colegas meus, diziam assim, cara, eu não sei como é que tu consegue, não sei como é que tu não treme na base. Eu só aqui na minha cabeça, quem é que disse que não treme? Treme. É muito complicado, a gente sente uma dificuldade, só que eu levei isso sempre comigo. Eu tenho uma frase que eu coloco no final das aulas, que é mais ou menos assim, que o medo de falhar jamais supere a vontade de vencer. Isso eu levo comigo, Inácio. Que o medo de falhar jamais supere a vontade de vencer. E eu acho que esse é a principal trava dos colegas. É a principal trava dos colegas, porque muitos têm medo. Tem medo de, por exemplo, assumir um compromisso de uma aula, tem medo de assumir um compromisso de uma palestra, tem medo de assumir o compromisso social de fazer stories, de mostrar o seu trabalho, e perdem, né? Perdem muitas oportunidades por isso, cara. A gente perde muita oportunidade pelo medo de falhar. Então, eu acredito que se fosse para dizer algo, assim, um ponto principal de essas várias coisas aí é não dizer não quando tiver com medo. Eu não digo. Eu vou lá e dou um jeito. E se não for o melhor que podia ser, paciência, eu aprendi, entendeu? Eu acho isso muito, eu acho que essa é a mentalidade, na verdade, dos vencedores. Eu estudo muito também sobre isso. Eu acho que farmacêutico que quer vencer, de verdade, ele não pode saber só de farmácia. Isso é, inclusive, uma coisa que você fala também, Inácio, que eu concordo mais. Uhum. Farmacêutico que sabe só de farmácia, ele não sabe de nada. Porque eu preciso saber de gestão, eu preciso saber de comunicação. Hoje, um profissional de saúde que não sabe se comunicar, ele está perdido. Total. Então, assim, eu acredito muito nisso. Mas eu já tive problemas com isso, viu, Nácio? Já tive problema quando eu fui dar aula, pessoas olharem para mim de rabo de olho, e eu entendo. Inclusive, teve um que olhou para mim no final da aula e disse assim, professor, porque é sábado e domingo, né? As aulas. Disse, professor, quando o senhor entrou sábado, eu quase saía da sala. Porque na minha cabeça eu disse assim, rapaz, o que é que esse menino tem para me ensinar? O cara mais velho, tinha uns 45, só que ele tinha uma experiência muito grande de farmácia. Uhum. Isso ele chegou no domingo à tarde para mim, para falar comigo. Inácio, isso, dinheiro no mundo paga isso. Ele chegou e disse assim, cara, eu vim te falar isso porque eu acho que você merece. Eles deixaram o melhor módulo para o final. Desse jeito. Então, assim, para mim foi algo que inspira, entendeu? Mas atrás de tudo isso, Inácio, tem muito trabalho, né? Uhum. Então, assim, não é só não dizer não, é você dizer o sim, mas se comprometer, né? Eu não sei, tudo bem, eu vou pegar essa oportunidade, mas eu vou fazer de tudo para que essa oportunidade seja aproveitada. Então, assim, eu canso de virar à noite. Eu canso de, por exemplo, não é saudável, né? Eu ia até te perguntar sobre isso, sabe, Mário? O que no seu dia a dia, né, você tem como hábito
para poder se superar, né? Eu vejo que você também pratica exercício físico, você tem uma constância legal, mas conta pra gente, como que é a sua agenda, como é que você orquestra isso, como é que são essas madrugadas aí em claro? Show, show. Hoje, Inácio, eu não fico, hoje eu não madrugo mais. Eu tirei isso. Eu tava fazendo o seguinte, eu ia dormir 2 horas da manhã e acordava 7, todos os dias. Então, e eu tinha 5 horas de sono. Uhum. E eu me peguei dizendo assim, eu sou um hipócrita. Como é que eu falo de saúde e eu tô acabando com a minha saúde? Total. Eu parei desse jeito, eu disse, não, vamos com calma, não é assim. Vamos ver o que é que eu posso fazer para melhorar isso. Bom, quanto tempo de sono? Porque assim, não é que eu tenha insônia. Eu não dormia mesmo porque eu ficava trabalhando, mas se você jogar numa cama, meu amigo, tô dormindo mesmo, não tem problema não. É tranquilo. Então, o que é que eu estabeleci horários do sono, porque é muito importante. E hoje, o que é que eu faço? Eu tenho uma rotina de atividade física. Então, todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da noite, eu tenho o meu CrossFit, que é o esporte que eu gosto. Vai ser qualquer esporte que você goste e tudo, tenha isso. E eu estou tentando implementar também uma corrida pela manhã. Então, toda segunda, quarta e sexta, eu corro em jejum. Isso me ajuda a dar um gás muito grande para o dia. Outra coisa que aconteceu comigo, Inácio, mas isso é uma coisa minha, né? Mas, enfim, como é para as pessoas modelarem o que elas acharem que é interessante, eu praticamente não bebo mais bebida alcoólica. Então, no final de semana, eu gostava de beber e tudo, porque eu percebi que isso me atrapalhava muito. Eu bebia de noite, no sábado, né? Por exemplo, eu só bebia no sábado. Não tinha esse negócio de sexta-feira, não. Já tinha pelo menos a restrição mínima. Mas eu passava o domingo todo perdido. Então, eu nem descansava, ainda ficava mal. Então, não eliminei totalmente, mas hoje eu sou bem mais tranquilo em relação a isso. Alimentação também. Eu cuido muito bem da minha alimentação. Porque se você come mal, você se sente mais fraco, você não rende. E eu acredito que a alimentação é muito importante. E tem horários. Por exemplo, de 8 às 12, eu estou cuidando das coisas da Farmaforma, que é a minha farmácia de manipulação, desse empreendimento. Legal. De 1 às 7... Fórmula. Você conhece? É uma franquia. Eu acho que eu conheço. Tem uma... Ela é grande. É verde? A marca é verde? Verde a marca, Ah, tem uma arquiteta que trabalha, que faz É a vários... Monique, que é a minha arquiteta. A Monique. A Monique Uhum. esteve com a gente aqui na academia. Ela é minha arquiteta. É a nossa arquiteta das farmácias, olha só. Pronto, pois ela é a minha arquiteta, Legal, entendeu? legal. Ela é a minha arquiteta, fez um trabalho belíssimo, enfim. Então, Inácio, eu tento estabelecer esses horários. Então, de manhã é para um empreendimento, né, digamos. De tarde eu tenho para a CrisFap e à noite eu cuido do Instagram. Como é que eu cuido do Instagram? É hora de eu produzir conteúdo, de eu estar olhando as imagens, de eu fazer minhas lives, entendeu? Então, tem muito isso. Óbvio que durante o dia as coisas vão acontecendo e uma coisa ou outra que vai resolvendo. Mas eu só consegui render mais, Inácio, depois disso. E outra coisa, por mais que eu trabalhe com celular, eu tenho horário para pegar no celular também. Porque isso aqui rouba muito nosso tempo. Então, eu gosto muito da técnica do Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, se vocês gostam, mas para mim ela serve demais. Eu sou muito desatento. Se eu fala comigo, eu já meto outro assunto, já dou. Então, o Pomodoro me ajuda. Pode ser que ajude vocês também, essa galera aí. Que legal, que legal. E, Mário, uma curiosidade minha, né? Como é que você enxerga? A gente está passando por várias transformações no mundo farmacêutico, né? E eu queria ver um pouco do seu ponto de vista, como é que você enxerga os próximos passos para os farmacêuticos aqui no Brasil? Então, Inácio, meu amigo, eu sou da área da farmácia clínica, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de prescrição farmacêutica, consultório farmacêutico. E eu acho que essa área ela vai crescer muito ainda, muito. É um dos expoentes para a gente. E dentro desse conhecimento da farmácia clínica, nós vamos ter os subnichos. Então, eu gosto, por exemplo, da geriatria, mas tem muitos colegas meus da farmacêutica que gostam da parte de pediatria, trabalhar com mulheres grávidas, trabalhar com pacientes
crônicos. Eu acho que são subnichos da farmácia clínica que vão se desenvolver bastante também. Então, eu vejo como uma área potencial. Mas hoje, Inácio, eu tenho algo comigo. Eu só acredito que o colega farmacêutico ele vai realmente atingir aquele objetivo de liberdade, não só liberdade financeira, mas liberdade de trabalho, de tudo, quando ele começar a ser também empreendedor na farmácia. Eu não digo só em montar uma farmácia, colocar uma farmácia, não, entendeu? Eu falo em ter o seu próprio consultório farmacêutico, em produzir conteúdo e talvez colocar, produzir conteúdo e aí lançar o seu curso, em ter algum empreendimento relacionado à farmácia ou não. Eu vou aprender mais sobre as PICs aqui. Vou trabalhar com auriculoterapia. Vou ter um local para me atender com acupuntura. Por que eu acredito nisso? Porque, Inácio, tem algo enraizado, pelo menos ao meu ver, né? Tem algo enraizado na gente farmacêutico que é normal nós trabalharmos dentro de uma farmácia de grandes empresas, que muitas vezes esse pessoal nem é farmacêutico. Se você for para o ramo de odontologia, 80% a 90% dos donos de clínica odontológica, eles são dentistas. Mas aí eu te pergunto, e eu vou te perguntar de verdade, porque eu acredito que pode ser até que tu tenha um dado parecido com esse. A quantidade de farmácias, de farmacêutico, seja ela com manipulação ou sem manipulação, tem mais ou menos uma noção de quanto que é, Inácio? Olha, não tem um dado oficial, mas, enfim, aí não é nem previsão, não, é chute mesmo, eu diria algo em torno de 15%. Exatamente. Isso a gente sendo ainda, né, otimista, provavelmente. Porque, então, assim, para mim, falta no farmacêutico essa parte empreendedora. E aí, é por isso, Inácio, que eu estou, mais uma vez, arriscando a minha pele. Por que eu faço lives? Por que eu faço os stories? Por que eu mostro as minhas coisas? Porque eu realmente gosto, eu disse, a farmácia me escolheu. Então, eu tenho essa missão comigo, que é o quê? Mostrar para os colegas que eles também podem. E aí eu me sentia meio mal, às vezes. Eu dizia, cara, olha, consultório farmacêutico, você pode fazer isso, isso e aquilo. Farmacêutico tem que empreender. Beleza, professor, e qual é o seu empreendimento? Eu aqui, comigo. Aí eu disse, não, eu tenho que fazer, eu vou aprender como fazer, mostrar que dá certo e incentivar essa galera. Então, hoje eu acredito nisso, que a farmácia clínica ela vai se desenvolver, que cada vez mais nós farmacêuticos vamos ter oportunidades no mercado, tá? Independente de ser empreendedor, ser o seu próprio negócio ou não, porque com a pandemia, a nossa profissão ela teve um crescimento exponencial, as pessoas conhecem mais, tá? Mas eu acredito que se o farmacêutico ele quiser realmente ser livre, ele quiser realmente ter essa liberdade, realmente ter esse, sabe, dizer assim, com orgulho, eu sou farmacêutico, eu sou muito feliz com a minha profissão, isso é um pensamento meu, tá? Eu acredito que a gente precisa empreender. Eu acredito que farmácia tem que ser de farmacêutico. Fantástico, fantástico. E, Mário, agora uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para a sua faculdade, finalzinho do seu curso. Você chegou a ter, Mário, aquela coisa de formatura, sei lá, no teatro da faculdade, alguma coisa assim, que ela colocou, né, a beca, foi lá pegar o seu canudo amarelo e tal. Naquele dia, na energia daquele dia, com pessoas que você certamente gosta muito, ama, né? E ali tem uma magia muito especial, que são ciclos, então tem uma conclusão, uma nova abertura, enfim. No Luiz Mário Rezende Júnior, naquele dia, lá em Teresina, não é? Você olhando para ele agora lá sentado, junto com os colegas da sala dele e tudo mais, e aí você conseguisse chegar até o ouvido dele, sim, sabe, Mário? E mandar uma mensagem para aquele garoto naquele dia, o que você falaria para ele? Mas eu tô todo arrupiado aqui, de verdade. Porque eu chegaria para ele
e diria só assim no ouvido dele: não tenha dúvidas, você nasceu para a farmácia. Era isso, Inácio. Porque eu acho que eu passei por muito tempo com dúvidas, entendeu? E hoje eu tenho plena certeza. Hoje eu falo com o coração mesmo aberto, que eu amo ser farmacêutico. Que tudo que eu quero atingir, ou que eu quis atingir na minha vida até hoje, eu atingi já sendo farmacêutico. E os planos que eu tenho agora, eles são planos que eu nunca tive antes. Porque, graças a Deus, tudo que eu sonhava em ter, independente de ser farmacêutico ou não, eu conseguia obter com a farmácia. Então, não é a profissão, não são as pessoas, sabe? É você. Então, nessa frase, não tenha dúvidas, você nasceu para a farmácia, o que, na verdade, eu estou querendo dizer é: confie em ti. Independente de onde você estiver, tudo vai dar certo. Porque você vai fazer dar certo. A gente precisa ter essa autoconfiança. E, às vezes, a gente deposita essa confiança em outras coisas, né? Ah, talvez se eu estiver namorando, é melhor para mim porque eu fico mais quieto, dá para eu estudar mais. Não. Quem vai fazer você estudar é você, solteiro, namorando, casado. Não. Se eu tiver aquele determinado trabalho, vai ser mais tranquilo, porque eu vou conseguir fazer isso e aquilo aqui. E na maioria das vezes, quando a gente coloca esse ponto, né, Inácio, a gente se frustra. Porque a gente alcança ali e diz assim: caramba, eu estou namorando aqui, não estou conseguindo estudar para o meu concurso. Eu estou aqui nesse cargo e eu ainda não estou atingindo a liberdade que eu queria. Então, quando você entender que os resultados eles vêm realmente do seu esforço e não do que a sociedade diz, aí não, aí tudo muda, aí você vê se as coisas vão acontecendo, cara. Eu acho que era isso. Muito, 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 muito massa essa pergunta. Eu quero te agradecer muito por isso que tu fez comigo, cara. Que essa frase, cara, gratidão, de verdade. Muito obrigado. Tamo junto. Mário, eu já falei isso antes, mas eu reitero. A gente precisa de bons embaixadores para alavancar a farmácia aqui no Brasil e despertar nas pessoas aquele brilho que você encontrou em Toronto, né? Uau, você faz farmácia, né? A gente precisa de bons embaixadores. E tenho certeza que todos os membros da academia, nesse exato momento, nós estamos numa fase de gratidão por você existir, por você ser quem você é, e por você ser farmacêutico e ajudar a gente no Brasil a levantar essa bandeira. Tá? Parabéns pelo que você faz. Foi um prazer para mim poder registrar isso. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai olhar para isso até com mais carinho. Olha lá, ainda não tinha feito isso, não tinha feito aquilo e tal. Nem imaginava que ia trabalhar com tal coisa. Então, sobretudo, esse estudo é também um registro, né? Muito obrigado por você ter compartilhado aqui tão genuinamente a sua trajetória. E, cara, olha que coisa boa. Tá só começando, Mário. Se já chegamos até aqui, imagina, senhoras e senhores, o que este senhor ainda há, né, de realizar na nossa área farmacêutica. Mário, muita gratidão, viu? Obrigado, meu amigo. Só gratidão. Mandar um abraço a todos da Academia de Farmácia. Fico muito feliz de estar aqui. E quem sabe daqui a 1 ano, 2, a gente não regrave, né? E a gente veja onde que está as coisas. Eu adorei essa ideia. Muito obrigado, Inácio. Maravilha. A gente que agradece. Um grande abraço, Mário. Então, roda a vinheta.